Mano, olha a cilada que eu me meti. Do nada, eu, Keiichi, recebo um convite de casamento. Até aí, normal, né? Só que não. O convite veio justamente do cara que me fez passar a maior raiva da vida, o Yuji. Sim, o mesmo Yuji que, lá no ensino médio, roubou minha namorada. E agora o infeliz me chama pra festa dele com ela. Eu até tentei ser educado, dei aquele parabéns forçado, mas por dentro só pensava, cê tá de sacanagem comigo, né? O cara ainda solta aquele papo de, já faz 10 anos, bora esquecer isso. Fácil falar quando não foi você que tomou o golpe, né? Fiquei dias remoendo se ia ou não. Parte de mim queria ignorar e pronto, mas outra parte ficava cutucando. E se eu for? Será que eu não vou conseguir jogar isso pra fora de vez? E adivinha? Pois é, acabei indo. Não tive coragem de aparecer na cerimônia, não sou tão masoquista assim. Só fui depois, na festa. E mano, péssima ideia. O clima tava todo mundo rindo, brindando, como se fosse o rolê mais perfeito do mundo. Eu só olhava em volta pensando, eu devia estar em casa vendo anime, não nessa tortura social. E claro, Yuji me achou. O cara já tava bêbado, felizão, me apontando pros outros como se fosse uma vitória pessoal eu ter aparecido. E ainda soltou piadinha, querendo cutucar sobre a Hiromi. Eu respirei fundo, lembrei que já tinha minha vida, já era casado e só pensei, irmão, não viaja. Esse filme eu já vi e não gostei do final. Eu já tava pensando em ir embora dali, mas você não vai embora desse vídeo sem se inscrever, né? E aí, mano, como se não bastasse eu já estar desconfortável na festa, o Yuji resolveu começar a me provocar na frente de todo mundo. Do nada, o cara solta um, Keiichi se casou, olha só. E já vira aquele burburinho, a galera rindo, me cutucando, como se eu tivesse inventado essa história só pra parecer bem. Eu respirei fundo, já pronto pra vazar, porque aquilo tava virando showzinho. Mas o Yuji não parava. Começou a falar que, se eu fosse casado mesmo, devia ter levado minha esposa pra ele ver se ela era boa o suficiente pra mim. Cara, você tem noção o nível de falta de respeito? O povo rindo junto, como se fosse piada de boteco. Eu só pensava, mano, tô cercado de adolescente de 30 anos. Eu respirei fundo, pronto pra aguentar o climão, mas o que eu não aguento mesmo é você assistir até aqui e ainda não ter se inscrito no canal. E quando eu tava quase largando tudo e indo embora, acontece o plot twist. Nagisa aparece. Assim, do nada. Minha esposa chega, linda, plena, e todo mundo congela. O barulho vira silêncio. Só dava pra ouvir o som do gelo caindo nos copos. Ela chega perto de mim, segura meu braço e manda aquele sorriso que faz qualquer um morder a língua. Oi, sou a Nagisa, esposa do Keiichi. A galera ficou tipo, quê? Como assim, esposa? Eu só queria rir da cara de choque deles. Yuji então solta uma daquelas perguntas bem imbecis. Mas por que você casou com o Keiichi? Como se eu fosse algum tipo de praga, sei lá. Nagisa, na maior calma, responde, porque ele é o cara mais incrível do mundo. E eu ali, travado, mas por dentro gritando, é isso, respeita minha cria, porra! Só que, claro, Yuji não ia engolir fácil. Tentou me diminuir, falando do meu passado no colégio, que eu era chato, só estudava, não jogava nos clubes de esporte, não tinha destaque nenhum, basicamente pintando a imagem de um nerd sem graça. Mas aí a Nagisa retruca de novo, de boas. Pra mim, é lindo ele ter se dedicado, ter corrido atrás dos sonhos dele. E eu só pensava, mano, essa mulher me defende como se fosse minha própria ultimate skill. A cara da galera foi impagável. Sério, se tivesse câmera escondida ali, dava pra postar no TikTok e viralizar fácil. Mano, eu achei que o constrangimento tinha acabado naquela festa, mas não. Yuji continuava insistindo em me desmerecer na frente de geral. Começou a falar do meu passado, dizendo que eu era péssimo em esportes, que meus amigos eram geeks e que isso mostrava o quão popular eu era. Eu só olhava pra ele pensando, esse cara ainda acha que tá no ensino médio. Mas, pra minha sorte, a Nagisa tava lá, e ela não deixa barato. Na maior tranquilidade, foi desmontando cada comentário do Yuji. Disse que todo mundo tem pontos fortes e fracos, que eu tinha sido líder do clube de culinária, sim, cozinheiro chefão do rolê, e que escolher amigos não é sobre prós e contras.
Enquanto ela falava, eu só pensava, mano, essa mulher é meu escudo de mais 10 carisma. Nagisa jogou na cara dele que eu era incrível, mas o mais incrível mesmo é você ainda não ter se inscrito no canal até agora, né? Bora corrigir isso aí. E não parou aí. Nagisa deu a invertida final. Se ela, sendo atriz de Hollywood, escolheu estar comigo, então pela lógica torta do Yuji, eu devia ser alguém incrível, não? A galera ficou sem saber onde enfiar a cara. Clima de silêncio e Yuji gaguejando. Foi lindo. Aí, Nagisa encerrou de vez. Falou que tirar sarro do marido de um parceiro de negócios era inacreditável. Pegou minha mão e simplesmente saiu da festa me puxando junto. Cena de filme. Eu olhei pra trás e só soltei um valeu, parabéns aí, e fomos embora. Eu achei que ia terminar por ali, mas não. Dias depois, Nagisa me mostra as notícias e Yuji tinha pulado de lado, trocando contratos e fazendo jogada suja para tentar pegar uma garota da nossa agência rival, coisa proibida na indústria. Eu só pensei, ah não, esse cara não vai aprender nunca. Nagisa me chama, Keiichi, bora! E eu, bora onde? Quando vejo, estamos indo direto para a empresa do Yuji. O clima parecia missão de infiltração. Chegamos lá, o pessoal tudo surpreso. O próprio Yuji fica sem entender nada. É aí que eu entendo a jogada. Nagisa nunca tinha cancelado o contrato. Ela só tinha sugerido que poderia cancelar. E o Yuji, na pressa de ser esperto, tinha assinado com uma atriz de outra empresa, quebrando regras pesadas do mercado. Quando eu entendi, respirei fundo e falei na cara dele, meu amigo, a casa caiu. O contrato ainda tá de pé. Você tentou passar a perna e agora quer que a gente cancele pra te salvar? Você tá brincando, né? A sala ficou em silêncio. Eu, que um dia fui motivo de piada, agora tava do outro lado da mesa. Foi aquele momento de virada. E aí, mano, quando achei que já tinha entendido a lambança do Yuji, veio a rasteira final. Expliquei de novo, devagarzinho, quase desenhando. Irmão, você assinou contrato duplo com atrizes que representam marcas rivais. Isso é tipo misturar Coca-Cola com Pepsi no mesmo comercial. É tabu máximo da indústria. E o cara, com a cara mais lavada do mundo, ainda solta. Ué, qual o problema? Não é normal ter contratos com várias atrizes? Eu quase respondi sim, se você tivesse um pingo de noção. Nagisa então entra no modo advogada suprema. Ela lembra que não é só atriz, ela tem a própria agência e os contratos dela foram escritos com cláusulas exclusivas. Ou seja, só ela pode sugerir um cancelamento, mas a Toki de Advertising não pode encerrar por conta própria. O Yuji achou que podia dar uma de esperto, mas na real estava preso num baita nó jurídico. E aí veio a parte pesada. Começou a circular a fofoca que o Yuji não só quebrou o contrato, como ainda fez jogada suja usando charme barato para assinar com a nova atriz. Estavam falando até de outras intenções nas negociações e que ele andava com uma amante por aí mesmo sendo casado. Eu fiquei em choque. Tipo, mano, esse cara cavou a própria cova com retroescavadeira. A sala inteira ficou pesada, geral olhando torto e eu só pensava, se antes eu era a piada, agora o palhaço oficial é ele. Nagisa olhou bem sério pra ele e mandou a real. Relacionamento com cliente é proibido pela política da empresa. E o Yuji, que sempre quis parecer o gênio do marketing, agora não passava de manchete de escândalo esperando pra estourar. Mano, até no último suspiro, o Yuji tentou negar tudo. Ah, tão mentindo, nada disso é verdade. Mas aí, a Nagisa jogou a carta final na mesa. Eu mesmo tinha sido uma das vítimas dele, lá atrás no colégio, quando ele roubou minha ex. E olha que eu nem queria lembrar dessa novela. Só que dessa vez, não ficou só no passado. Nagisa foi cortando ele em fatias. Falou que eu posso ser até gerente dela, mas meu trampo principal era com advogados. Ou seja, eu sabia exatamente a encrenca em que ele estava se metendo. E aí veio o golpe de misericórdia. Talvez ele tivesse roubado minha namorada não porque eu era sem graça, mas porque ele sempre foi inseguro de não ter um sonho pra correr atrás, diferente de mim. Mano, essa doeu nele mais que qualquer contrato quebrado. Eu só observava, quase com pena. Quase, porque a verdade é que Yuji nunca mudou. Sempre aquele cara que posa de confiável, mas na primeira oportunidade trata quem tá abaixo dele como lixo. Resultado, uma fila de gente que ele já tinha pisado pedindo justiça. E agora não tinha mais como escapar. Nagisa finalizou como se fosse juiz dando sentença. O próximo lugar que a gente vai se ver é no tribunal, Yuji. Eu só completei com um suspiro. Meu parceiro, acabou. E acabou mesmo.
tudo veio à tona. Os esquemas sujos, os contratos ilegais, os boatos de assédio. A empresa dele multou pesado. A Hiromi descobriu a traição, pediu divórcio, exigiu pensão. Resumindo, o cara que um dia riu da minha cara agora estava afundado na própria lama. Eu saí de lá de cabeça erguida, com a Nagisa do meu lado. A vida deu voltas e dessa vez, mano, eu é que ri por último. E se você curtiu essa história digna de dorama misturado com novela das 9, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo o que você faria no meu lugar. Porque, fala sério, quem nunca teve um Yuji na vida, né?